A oração, muitos a enxergam como uma prática religiosa comum, algo rotineiro. Mas para Jesus, a oração era mais importante do que o alimento. O Evangelho de Marcos nos mostra que, ainda de madrugada, quando tudo estava em silêncio, ele se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde permaneceu orando. Repare nisso. O Filho de Deus, que curava multidões, que ensinava com autoridade, que realizava milagres extraordinários, ainda assim escolhia se retirar para estar em comunhão com o Pai. Se até Jesus considerava a oração indispensável, como nós, tão frágeis e dependentes, podemos ignorar esse poder? A Bíblia mostra que ele chegou a passar noites inteiras em oração. Para Jesus, o companheirismo com o Pai era mais importante que o sono. A intimidade com Deus sempre foi prioridade máxima. Isso nos revela uma verdade profunda. Se o próprio Filho de Deus dependia da oração, quanto mais nós precisamos dela em nossa vida. Mas talvez você se pergunte, se a oração é tão poderosa, por que tantas vezes não recebemos resposta? A palavra de Deus nos mostra alguns motivos. Um deles é a desobediência. Está escrito em Deuteronômio: se vocês não obedecerem ao Senhor, todas estas maldições virão sobre vocês. A desobediência fecha portas espirituais. Outro motivo é o pecado oculto. O salmista Davi declarou: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Muitas vezes tentamos falar com Deus enquanto ainda guardamos pecados escondidos. Mas Deus vê o íntimo do nosso ser. E há ainda o egoísmo. Tiago escreve: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. A oração não pode ser movida apenas pelo desejo de satisfazer vontades pessoais, mas deve nascer de um coração que diz ao Senhor: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus nos deu esse exemplo no Getsêmani. Ele pediu ao Pai que afastasse o cálice da dor, mas completou: contudo, seja feita a tua vontade. A oração verdadeira sempre nos conduz à submissão diante de Deus. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, eu quero te convidar a comentar logo abaixo. Escreva o que a oração significa na sua vida e aproveite para compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Pode ser que essa palavra seja exatamente a resposta que essa pessoa precisa hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque vamos juntos mergulhar cada vez mais na palavra de Deus. Seguindo, precisamos entender que a oração não é sobre aparência. Jesus disse: quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas ou nas esquinas para serem vistos pelos homens. Eu lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. A oração é comunicação viva com Deus. Não depende de local, postura ou cerimônia. Paulo escreveu: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. O que realmente importa não é a posição do corpo, mas a atitude do coração. Muitos fecham os olhos para orar, e isso ajuda a se concentrar. Mas em nenhum lugar da Bíblia está escrito que isso é obrigatório. Deus não busca olhos fechados, mas corações sinceros. E aqui está uma reflexão poderosa. O ser humano aprendeu a dominar rios, a controlar energia, a criar máquinas de grande potência. Mas poucos aprenderam a usar plenamente o poder da oração. E, no entanto, é nela que está a chave para os maiores milagres da vida. Porque é através da oração que nos conectamos ao próprio Deus. Mas como, afinal, ter uma oração eficaz? A Bíblia nos mostra alguns princípios. Em primeiro lugar, a oração é para os filhos de Deus. Jesus ensinou: quando orarem, digam: Pai Nosso. Deus tem uma responsabilidade especial para com seus filhos. Se não pertencemos à família de Deus, nossas palavras se tornam apenas sons vazios. Em segundo lugar, a oração precisa ser feita com fé. Jesus disse: tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. É crer antes de ver, confiar antes de tocar, descansar antes de possuir. Em terceiro lugar, precisamos viver em obediência. João escreveu: recebemos dele tudo o que pedimos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. A obediência abre caminhos que nenhuma força humana pode abrir. Em quarto lugar,
Devemos orar em nome de Jesus. Ele afirmou: tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. É pelo sangue de Cristo que temos acesso ao trono da graça. Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, o nosso caminho até Deus. E, finalmente, a oração precisa estar alinhada à vontade do Pai. Jesus nos mostrou isso ao dizer: Pai, seja feita a tua vontade, e não a minha. A oração não é uma tentativa de convencer Deus, mas um processo pelo qual o nosso coração se curva à sabedoria e aos planos eternos dele. Quando entendemos esses princípios, passamos a perceber que a oração não apenas muda situações, mas muda principalmente o nosso coração. Ela nos alinha ao propósito de Deus, nos dá forças para enfrentar batalhas e nos mantém firmes diante das tempestades da vida. E lembre-se de algo: toda oração verdadeira deve ter como fim a glória de Deus. Foi assim que Jesus encerrou a oração modelo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração é um privilégio, é uma arma poderosa, é um refúgio seguro. E, acima de tudo, é a ponte que nos conecta ao coração do Pai. E é importante deixar claro: este ensinamento poderoso foi pregado por Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história. Um homem que viveu o que pregava e impactou milhões de vidas com a mensagem simples e transformadora do Evangelho. Que o Espírito Santo use essas verdades para despertar em você uma nova vida de oração e intimidade com Deus. Inscreva-se e curta agora mesmo. Deus abençoe.